bem-vindos, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast, aqui com o Padre Claudemir. Muito obrigado, Padre, por estar conosco mais uma vez. E hoje vamos tratar desse caderno aqui. É o quarto caderno, ele é chamado Rezar com os Santos e Pecadores. É um caderno que foi escrito por Paul Brandon Murray e é um caderno muito rico, aonde que traz algo que está muito presente na nossa vida espiritual, que é ver como pessoas normais, pessoas que têm as mesmas dificuldades que cada um de nós temos na nossa vida de oração, conseguiram superar, reconhecidos como santos da igreja. E essa ajuda que os grandes santos podem oferecer, que a todos nós que desejamos progredir na nossa vida de oração, é o foco desse caderno. E para isso ele seleciona 4 grandes santos de épocas diferentes. Santo Agostinho, que viveu no ano 354, Santa Teresa d'Ávila, 1500, Tomás de Aquino e também Santa Teresinha de Lisieux. E esses 4 santos, o caderno explora a vida deles, as dificuldades que eles tiveram em criar uma rotina de oração. Então, Padre, nesse contexto que nós vemos desses 4 grandes santos, alguns até doutores da igreja, por que o senhor acha que o nosso autor aqui selecionou eles? Oi, Vinícius, também aqueles que nos acompanham. Nós, neste quarto caderno de oração, estamos aprofundando essa arte da oração e o autor escolhe aqui 4 gigantes da oração. Como você bem dizia, todos eles participam da mesma humanidade que todos nós. São homens e mulheres imperfeitos, pecadores, mas que por um método de oração conseguiram superar essa fragilidade humana e se encontrar com esse tesouro da oração. E o centro, o núcleo da oração é sempre encontrar-se com Deus. Então, quando a gente pensa em Agostinho, esse homem apaixonado pela verdade, nós entendemos por que ele encontra Deus. Como dizia Santa Teresa da Cruz, Edith Stein, quem procura a verdade, cedo ou tarde, se encontrará com Deus. E Agostinho faz essa grande descoberta. Tanto é que, numa das suas poesias, numa das partes das Confissões, ele vai dizer: tarde te amei, beleza infinita, estavas dentro, te procurava fora. Então, esse é o grande diferencial de Agostinho, esse buscador da verdade e aquele que encontra Deus. Depois, quando a gente pensa Teresa d'Ávila, essa mulher apaixonada e uma mulher vibrante, uma mulher forte. Ela dizia para as irmãs: vocês devem rezar, nós devemos rezar de maneira viril, ou seja, de maneira forte, de maneira apaixonada. E quando propõe, então, nesses 18 anos, o método de oração, chegando à contemplação, ao êxtase espiritual, um casamento místico, nos mostra também um caminho cheio de pedras, um caminho difícil, mas que também leva a Deus. E os outros 2 santos, Santo Tomás de Aquino e Santa Teresinha do Menino Jesus, também seguiram essa mesma via. Né? Tomás de Aquino pela via intelectual, escrevendo a Suma Teológica, e Teresinha do Menino Jesus pela pequena via da humildade, encontrando aí a sua vocação como essa vocação de viver o amor na igreja, no céu, e derramar também chuvas de rosas sobre a terra, fazendo bem a toda a humanidade. Me parece que o que eles têm em comum é ter encontrado um caminho de oração diferente, mas um caminho de oração que levou a Deus, e essa verdade, essa paixão, isso que encontraram a Deus, eles transmitem a partir dos seus escritos. Perfeito. E Padre, logo no início aqui do caderno, o autor até traz dois momentos muito marcantes do Evangelho. Um é o fariseu, a parábola do fariseu e do publicano, e o segundo é o bom ladrão, aquele momento ao lado de Jesus que ele faz aquela oração tão sincera. E esses 2 momentos aqui do Evangelho mostra como uma oração no momento de necessidade, no momento de desespero, ela tem um componente
de verdade e também de sinceridade, acho que realmente chega, toca, né? Toca o coração de muitos e inclusive toca Jesus na cruz. Esse poderia ser já o início de uma linha para nós seguirmos nas nossas orações? Sim, com certeza. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, estamos aqui no capítulo 18, no capítulo 23, essas duas grandes experiências. Lucas é também o evangelista da oração, da misericórdia, da Virgem Maria. E Lucas tem umas particularidades nesse seu escrito que faz a gente passar desse simplesmente justo ou da obrigação, quando o fariseu se coloca diante de Deus, ele fala de justiça, é um homem de oração, é um homem de fé, é um homem justo, honesto na sua vida cotidiana, e assim ele se expõe diante de Deus. Mas qual é o diferencial deste homem que faz aquilo que lhe compete fazer? O diferencial vem justamente nesse segundo momento, quando Jesus apresenta o publicano, esse homem que nem mesmo olha para Deus, eleva os seus olhos, ou seja, nessa pobreza espiritual, nessa dificuldade, nessa humildade e nessa humilhação diante de Deus. Pede a Deus um sinal da sua graça, ou seja, quer ser bom, não sendo. E aqui encontra a misericórdia, né? No segundo caso, a mesma coisa, a gente tem ao lado de Jesus os dois ladrões, né? E aí também a gente poderia até mesmo evocar a nossa liberdade, a nossa capacidade de aderir a Cristo ou não aderir. E é o que acontece. O bom ladrão que reconhece em Jesus aquele que pode salvar e reconhece também que ambos são pecadores e é justo que morram na cruz. Mas Jesus ouve a prece deste bom ladrão e diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é bem interessante, Vinícius, este hoje. A oração nos coloca no hoje de Deus. Não nos coloca no tempo enquanto presente, passado e futuro, um tempo que nos mata, mas nos coloca no Kairos. O grande diferencial dos santos é encontrar-se com o Kairos, é encontrar-se com Deus. E isso transforma a vida e transforma o coração. E agora entrando um pouco em Santo Agostinho, o senhor falou de transformação. E aí agora Santo Agostinho, ele, em todo esse processo de conversão que ele teve, de pecador, e ele foi se aproximando cada vez mais, assim, da palavra. Tanto é que depois se tornou o santo e o doutor da igreja que nós conhecemos. O senhor, como que ele consegue ter essa aproximação tão forte? Porque para ele, quando a gente lê e até coloca aqui no caderno, foi uma transformação que quase foi instantânea, assim, foi uma virada de chave muito grande. Ele vinha, mas chegou um momento para ele que foi uma transformação que tudo fez sentido. Essa transformação, como nós podemos também beneficiar das palavras de Santo Agostinho para o nosso dia a dia, padre? Bom, quando Agostinho conta essa conversão no seu livro, belíssimo livro que todos nós devemos ler, As Confissões, ele conta esse percurso, esse itinerário, que não foi uma conversão milagrosa, mágica, instantânea simplesmente, mas foi um processo de um homem que buscava Deus, que buscava a verdade. E Agostinho é um homem inteligentíssimo, né? Que procura a verdade e procura em vários lugares. Porém, quando ele vai a Roma, nos contam os estudiosos que era um professor um pouco pesado. E os alunos não se agradaram muito de Agostinho. É até cômico dizer esse fato, porque Agostinho tem uma preparação filosófica, teológica enorme. Então ele vai para Milão. Milão está o grande Santo Ambrósio, um grande orador, um grande bispo. E Mônica, sua mãe, tinha acesso a Santo Ambrósio. E certamente falava de Ambrósio para Agostinho e falava também de Agostinho para Ambrósio. E Agostinho vai então ouvir essa oratória de Ambrósio, porque ele também quer ser um orador em Milão. E ele se encontra ali não só com a técnica da oratória, mas se encontra com o conteúdo que Ambrósio tem
a dizer, a comunicar a partir dessa bela oratória, porque era um homem também apaixonado, é um santo, Ambrósio. E Agostinho, então, ouvindo Ambrósio, se converte, né? E conta o quanto que ele chorava, quantas lágrimas quando rezava os salmos, quando cantava, quando ouvia essa bela mensagem de Ambrósio. Então a conversão se dá também por meio da igreja, por meio daqueles que amam Jesus Cristo e que na igreja falam de Jesus Cristo. Então veja, o quanto é importante também os instrumentos que Deus coloca na nossa vida e colocou também na vida de Ambrósio, tanto de Agostinho, tanto Ambrósio como sua mãe Mônica. Sim. Mas então podemos ver um pouco a conversão, o processo de conversão. Ele é um processo ou podemos já realmente estipular como se fosse dividir em etapas, início, meio e fim? Como que o senhor percebe essa conversão? Como encarar o processo de conversão? Se a gente fosse pensar a conversão a partir da graça de Deus, a partir da eternidade, obviamente que a gente pensaria como um momento, Uhum. né? Um momento que Deus toca o coração deste homem e ele se converte. Mas Agostinho está no tempo, tem uma vida, tem uma história, e progressivamente ele vai amadurecendo isso que a gente chama na teologia de initium fidei, o início da fé. Ou seja, algo toca Agostinho. E Agostinho que busca essa verdade, busca essa faísca, e se encontra com esse Deus que lhe incendeia o coração, esse perfume que o toma. E quando ele fala nas confissões dessa sua conversão, ele fala de modo tão apaixonado, fala deste amor, deste perfume, deste fogo, deste lumen que se acende no seu coração, mostrando que existe um processo, mas a partir do momento que ele se encontra e descobre Deus, tudo se transforma. Até mesmo a vida, os pensamentos, as palavras, e Agostinho começa a colocar por escrito tudo aquilo que vai descobrindo. E a obra de Agostinho é vastíssima, ou seja, de um homem que tem muito a dizer, mas que talvez não encontra aqui, não tivesse encontrado aqui o fio da meada, né? Essa linha vermelha. E quando encontra, né, essa linha vermelha, que Agostinho nos possibilita também experimentar, certamente nos leva do homem, da humanidade, a Deus que se revela, a Deus que dá sua graça. Padre, muito obrigado. E chegamos então ao fim desse primeiro episódio sobre esse caderno. No próximo episódio vamos então tratar de Santa Teresa d'Ávila e deixo aqui então que nós tenhamos também a mesma graça de Santo Agostinho de encontrar esse fio então da meada para que tenhamos uma mudança realmente verdadeira. Padre, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.